Olá, está no ar o Vox Cidade, eu sou Samira Said e você acompanha o nosso podcast aqui pela Vox TV, pelos nossos canais oficiais, tanto pelo YouTube como também pelo nosso site, que está aqui, ó. Você pode acompanhar e não esquece de quando você entrar lá no YouTube, já se inscrever no nosso canal, deixar o alerta do sininho para toda vez que aparecer o nosso programa, você será avisado. Lembrando também que o nosso programa é gravado, então toda vez que você vê lá a estreia do nosso programa no YouTube, nós vamos estar no chat para conversar com vocês e tirarem todas as dúvidas. Bom, bora começar o programa de hoje, porque nós estamos numa série aí do TEA, que é o transtorno do espectro autista, e a gente sabe que essa série, gente, está assim muito completa, eu posso dizer. Por quê? A gente tem a participação dos nossos convidados, que são os especialistas, e as participações de vocês. É isso que engrandece o nosso programa. Por isso que a gente fez essa série. E hoje a gente trouxe para essa série uma pessoa que vai poder esclarecer todo o lado médico, todo o lado clínico dessa especialidade, eu posso dizer assim, que eu acho que a gente pode falar, que não se contém apenas em uma avaliação, em um resultado. Nós vamos conversar com a doutora Roberta Caramico, que é neuropediatra, que hoje é o Hospital da Mulher, lá em São Bernardo do Campo. Ela trabalha dentro da UTI do Hospital da Mulher de São Bernardo do Campo, cuidando aí dos bebezinhos, ao neonatal. E ela vai falar tudo pra gente aqui no nosso especial de hoje. É um prazer tê-la aqui, doutora. Obrigada, eu que agradeço de poder estar aqui falando desse assunto, né, que precisa realmente cada vez de mais informação embasada, né, informação científica, para que a gente possa divulgar isso e cada vez fazer um diagnóstico mais precoce, tratar dessas crianças de uma forma mais humana e mais precoce. Sim. Bom, antes de a gente começar o programa, você viu aqui que a gente está recheada de coisa gostosa, né? Que é o nosso parceiro, o Açaí Ibaçaí, que trouxe pra gente aqui. A gente vai começar esse programa, sabe, doutora? Experimentando esse açaí. Você gosta de açaí? Adoro. Eu também. Seu filho gosta de açaí? Ama! Então a gente vai ter que mandar ali, ó, o pessoal do Ibaçaí pra doutora, hein? Com certeza. Eu vou experimentar. Experimenta aí, doutora. Vamos lá. Porque já que a gente tá aqui, a gente tem que provar pra mostrar que é bom, né? Queria mandar um beijo lá pra Jéssica, pro Ricardo, que atendeu a gente super bem. Não é bom? Com granola, então pode pôr leitinho, morango. Não é bom? Haja dieta. Ai, meu Deus do céu. A gente começa já o programa com aquela... Eu quero um desse em casa. Com aquela energia. Depois a gente come mais, né, doutora? Ó, beijo pro pessoal do Ibaçaí. Lembrando... O arroba deles está aqui, ó. Eles são distribuidores para toda São Paulo, Grande São Paulo, Litoral, interior de São Paulo. E também tem a sua loja física, que é lá na fábrica. Entre em contato aqui, ó, pelo arroba do Ibaçaí. E aí você já sabe todos os endereços, sabe tudo onde encontrar esse... açaí que dá água na boca. Bom, continuando, eu quero agradecer também a Viviane Vivaldini, que é a minha parceira de anos, Semijoias Viviane Vivaldini. Tô aqui, ó, super chique, tá vendo, doutora? Com esse medalhão lindo, com esse brinco combinando com as pulseiras. Bom, a Viviane Vivaldini, ela é distribuidora de semijoias há anos, qualidade, olha... Ela é super precisa em todas as suas peças, o acabamento maravilhoso, vale a pena. Tá aqui, ó, o arroba dela. Você pode entrar também no site, escolher suas semijoias favoritas, que eles entregam tudo lindo e maravilhoso para você. E se você também quiser ser uma revendedora da Viviane Vivaldini, entre em contato aqui pelo arroba e você vai saber mais, tá bom? Beijo, Vivi! Beijo, Bruna! Beijo para todo mundo aí da Viviane Vivaldini. Bom, doutora, a gente vai começar o programa e eu queria que a doutora falasse, assim, o seu início
né? Porque todo mundo se pergunta, nossa, quantos anos de carreira? Como que você parou na UTI? Mas você consegue conviver tantos anos? É muita coisa, criança, bebezinha. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, doutora. Já vou fazer 22 anos de formada agora, 23, perdão, né? 23, já tô fora do tempo. E é uma longa trajetória, né? Só pra gente fazer medicina já são 6 anos. Depois eu fiz pediatria. Meu desejo era trabalhar com adolescentes. Eu queria fazer pediatria. Só que eu acabei indo fazer pediatria num lugar que outra especialidade me chamou a atenção. Então eu falo que a neuropediatria, ela me conquistou, né? Ela veio atrás de mim, ela me paquerou e ela me levou no bico, literalmente. Então, eu me apaixonei, eu fiz na Santa Casa de São Paulo, onde hoje eu faço lá um ambulatório, alguns meses só, mas estou muito grata de voltar à minha casa de formação da pediatria, da neuropediatria. Hoje eu faço um ambulatório justamente de transtorno do espectro autista, transtornos de aprendizagem, todos os transtornos do neurodesenvolvimento. E aí minha formação foi lá, né, nessa parte de neuro, e aí a gente se apropria principalmente de doenças relacionadas ao UTI neonatal, doenças como as sequelares, as paralisias cerebrais, deficiências intelectuais. E naquela época, 20 anos atrás, essa parte do transtorno do espectro autista não era muito vista pelo neuropediatra. Né? E foi realmente o aumento da demanda que fez com que muitos neuropediatras e outros especialistas, né, os foniatras, que são geralmente otorrinos, que se especializam em fala, psiquiatras infantis e até alguns pediatras do desenvolvimento, a gente tivesse que se capacitar, né, para atender essa demanda nova que surgia. E acaba o neuropediatra sendo uma especialidade muito procurada, porque as pessoas têm muito estigma em relação a... muito preconceito em relação ao psiquiatra, né? A psiquiatra trata de louco e tal, então... Quem que eu procuro num caso de ansiedade? Mesmo porque o espectro autista ou qualquer outro transtorno lá em 1940, 50, era tratado como esquizofrenia, né, doutora? Tudo ia para o campo, né? Era muito separado, né? O neuro cuidava do cérebro, né? Da questão estrutural. O psiquiatra cuidaria da mente, dessa questão mais funcional. Mas hoje isso tudo está muito... É quase como se já não pudesse mais existir quase que uma especialidade sem a outra. Seria até bom que fosse um neuropsiquiatra, né? É verdade. Mas acaba que o neuropediatra, ele é procurado muitas vezes para esses atrasos, né? Então, atrasos no desenvolvimento, atraso da fala, ou também para sintomas psíquicos. Então, a gente acabou tendo que se especializar por conta, né? Sim. Hoje não. Hoje, de uns 15 anos para cá, talvez, hoje já se tem dentro da especialidade da neuropediatria ambulatório só de autismo, ambulatório só de dificuldades de aprendizagem. Mas na época que eu me formei, era algo que ficava... era para outro lado, era outra especialidade que tomaria conta, né? E acaba que o neuropediatra pega muito desses transtornos, porque muitas vezes eles chegam por problemas neurológicos iniciais. Então, muitas vezes chega ali por um distúrbio de sono, uma criança mais irritada, ou uma criança com atraso de fala, que costuma ser uma das características mais comuns, né? Então, um pouquinho dessa trajetória. Mas onde foi minha paixão pelo autismo foi quando eu trabalhei no CAPS infantil. E aí, sim, começou, né? De São Bernardo? Não, nessa época era o de Santo André. De Santo André. Eu era concursada, acabei sendo redistribuída para lá e trabalhei lá por alguns anos, chefiei lá por um período também de mudança de gestão. E aí foi a paixão, o contato com os psiquiatras, e aí veio uma paixão louca, aí que eu comecei a fazer vários cursos na área de psiquiatria, de saúde mental, e aí agora virou uma paixão que... A neuro e a psiquiatria bem unidinhas. E o que você acha que deu essa paixão? Porque você sabe, quando começou o programa, antes da gente começar, eu falei para a doutora também, eu fui me apaixonando pelo tema e eu falei para o Ed, eu falei, não, a gente tem que fazer uma série, porque eu fui me envolvendo com as mães, fui me envolvendo com as crianças, então eu percebo que realmente é uma paixão, né? Com você, o que aconteceu para vir essa paixão? Me responde você, por que você tem essa paixão? Porque eu peguei esse amor. Eu acho tão lindo. Eu vou até procurar aqui no Instagram, vou até deixar o @ aqui, mandar pro Ed, de uma mãe que tem acho que mais de 100 mil seguidores. Ela é lá de Minas Gerais. Eu me apaixonei por ela, como ela faz com a filha dela.
a paciência, como ela se doa para a menina, ela se doa para a filha, e eu vejo que é um amor. E realmente aquilo é coisa de Deus. Então, até me arrepia quando eu vejo os vídeos dela. Então, pronto, você já respondeu e é bem essa a resposta mesmo. Eu acho que é um amor, é uma coisa que a gente talvez já tenha uma vocação, um desejo interno, né? Como você, né? Que está agora engajando nessa proposta de trabalhar com a saúde, né? Por que uma jornalista está trabalhando com a saúde? Tem que ter, né? Sim, acho que esse interesse, porque fácil não é. Né? Fácil não é. Eu já fui mordida, já apanhei, já tive que desviar de objetos que os pacientes atiram na gente, já tive que conter criança, né? Depois eles vêm e beijam, né? Pronto. Então, assim, mesmo sendo difícil, eu acho que é a vocação mesmo, é o amor para tentar ajudar, né, essas famílias, essas crianças, porque é difícil. Né? É muito difícil ter a real compaixão de se colocar no lugar do outro, né? Numa situação assim tão complicada. Sim, porque muitas vezes tem pessoas que... eu acho que são os recém-diagnosticados. Os pais, a família, eu digo, eles chegam num ponto de falar para você, você não sabe o que eu estou passando. Não, você não sabe. Depois de um tempo, você começa a entender que todo mundo que trabalha com o seu filho ou que tem esse contato, realmente é por amor. Não é verdade, doutora? Eu aprendi uma vez, né, que compaixão real não existe porque só quem está naquele papel sabe. Isso. Mas eu acho que a gente tenta, pelo menos, né, muitas vezes se colocar ou aliviar, né? Quando são aqueles familiares que chegam e falam, deixa eu ficar com teu filho aqui por algumas horas, vai lá no cabeleireiro, né? Vai dormir, que seja, né? Isso. Quando a gente ganha um nenenzinho, né? Aquela pessoa que chega e fala, deixa que eu fico aqui, vai lá, vai... Isso é gostoso, né? A pessoa nunca vai sentir o que a gente sente, o que esses pais sentem, a gente nunca vai sentir exatamente igual. Mas a gente tenta se colocar o máximo possível, tenta ajudar, né? Às vezes até dá uma raiva, né? De falar, a pessoa não fez o que eu falei para fazer. Mas a gente fala, calma, né? Poxa, é o outro tem esse poder de escolha, mas também tem o poder de arcar com as responsabilidades, né? Sobre todos esses atos. Então, é trabalhar isso dia a dia, mas precisa de muita terapia, né? Faço terapia. Porque a gente precisa ter um respaldo emocional para lidar com toda essa situação, com situações difíceis, com casos difíceis, com famílias difíceis, né? Quando tem ali, às vezes, pais separados, brigando, um querendo um tratamento, outro querendo outro, a gente acaba entrando, né, em toda essa confusão. Não tem como separar, né, doutora? Mas a gente tem que visar a criança. O objetivo é a criança, né? Então, a gente tem que superar... e vamos lá, em prol da criança, fazer o melhor e deixa de lado todas essas diferenças. Doutora, falando na família, falando principalmente em diagnósticos, nós entendemos, nós conversamos até com a Mariana Casagrande no programa passado, e ela mesmo, por ter uma clínica, ela nos relatou que houve um aumento muito grande de diagnósticos, né, de TEA, mas também, consequentemente, alguns diagnósticos falhos. Porque a avaliação ela é muito precisa, né, doutora? Eu queria que, como médica, especialista, neuro, principalmente dizendo que essa junção de especialidades faz toda a diferença, qual é a primeira iniciativa de um pai que entende que o filho está tendo algum tipo de problema, ou melhor, reações diferentes, ou até mesmo quando a escola faz essa avaliação? Se essa família tem um pediatra de confiança, um pediatra que acompanha essa criança já há algum tempo, ele pode ser questionado, né? Ele pode ser buscado no sentido de dar uma orientação, de que passo dar primeiro. Agora, se não acontece isso, né? Se às vezes não tem aquele... troca o pediatra, é o pediatra do posto, é o pediatra do convênio, que aí um mês é um, outro mês é outro, que não tem esse segmento, esse acompanhamento tão próximo da criança, muitas vezes a melhor coisa é procurar mesmo um especialista da área que a criança está apresentando algum problema. Então, tá com problema de um atraso do desenvolvimento, na linguagem, então vamos para o neuropediatra. Tá tendo crises de irritabilidade, talvez um neuropediatra ou um psiquiatra. Tem um atraso da fala, procurar um neuropediatra ou um foniatra. Então, ir em algum especialista. Porque muitas vezes acontece da família, hoje mesmo eu atendi um caso, que a pessoa ia assim, a escola falava, vai em tal lugar, ia. Aí tal lugar mandava para outro lugar, ia. Aí depois outro ia para outro. A pessoa começa a fazer um circuito que parece um cachorro correndo atrás do próprio rabo. E às vezes não
não sai do lugar, não define. Tem família até que desiste, né? Passam-se anos sem que eles consigam chegar a um diagnóstico. Aí você fala, tá, mas por que você fez isso? Então, é bom ter alguém que centralize essas orientações, né? Para que não fique tão solto. Sim. Então, por isso que eu acabo recomendando a questão do médico. Também, quem dá o diagnóstico é o médico. Qualquer médico, desde que ele tenha essa capacidade, tenha capacitação, tenha conhecimento, experiência, ele pode dar o diagnóstico. Mas é claro que a equipe multidisciplinar ajuda muito, porque existem muitos diagnósticos diferenciais que têm que ser separados. E ainda, para complicar, veio a pandemia. Sim. Que pegou uma série de crianças bem na fase do desenvolvimento, precisando falar e todo mundo usando máscara, precisando ter contato social com outras pessoas e ficando isoladas em casa. Porque a gente sabe que teve famílias e famílias. Tiveram famílias até que, para proteger pessoas mais idosas, ficaram estritamente reclusas. Levaram para o campo, né? Pois é, que tem lá o seu benefício, mas teve ali o seu problema, tanto na aprendizagem quanto na questão comportamental. Então, precisa de alguém, sim, que dê esse diagnóstico, que direcione as avaliações, mas a equipe multi, como deve ter sido falada, né, na semana passada, é importante, porque eles pegam alguns momentos, eles testam a criança em alguns aspectos, e aí traz para nós subsídios, né, informações suficientes para que a gente possa fechar esse diagnóstico. Neurologicamente, doutora, não podemos afirmar, né? Mas eu posso te perguntar a respeito desses graus, né? Grau 1, 2 e 3. Como funciona? Tanto para a família que recebe esse diagnóstico, quanto para tratamento? Para a família é uma das primeiras perguntas que eles fazem, né? E a resposta que eles sempre querem ouvir é que, é claro, é o grau mais leve, né? O nível 1 de suporte. Sim. E tudo mais. Nem sempre a gente consegue falar sobre o nível de suporte, principalmente quando a gente fala de crianças muito pequenas, né? O que às vezes eu uso como exemplo nos atendimentos é dizer que se fosse um nível leve, às vezes não vem cedo, demora mais, porque o nível leve, muitas vezes ele pode passar desapercebido, né? E desculpa te cortar, mas como seria o início do nível leve e idade? Então, todos eles, né? Por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, isso está na criança já, né? Desde que ela nasceu, ou secundário alguma coisa que ela teve, um trauma. Tá. Porque existem quadros que podem ser secundários a algumas outras doenças, como a gente estava comentando, né? Tem uma síndrome de Down, que tem o autismo junto. Mas é claro que isso já vem com a criança. Mas alguns quadros mais leves, eles podem mascarar com o tempo, né? Então, é uma criança que ela não teve um atraso de fala importante, mas ela só fala daquele mesmo assunto. Ou ela tem uma dificuldade de usar aquela fala mais melodiosa, que a gente fala que é a prosódia. Então, são coisas que às vezes passam de uma forma sutil. Ou uma criança que tem um hiperfoco numa coisa e a gente fala, nossa, que bonitinho, ele gosta disso e tal. Só que tá demais, tá um hiperfoco que tá tomando toda a energia dessa criança. Por exemplo, vou dar um exemplo, sei lá, ele pega lá um brinquedinho, faz de conta que esse é o brinquedinho, tem uma rodinha, ele só fica ali naquela rodinha, ele gosta da rodinha, um exemplo, é isso? Isso, é que esse chama mais atenção. Mas tem hiperfocos, assim, de você falar, nossa, que criança inteligente, né? E aí ele gosta de falar tudo sobre dinossauro, ou de falar tudo sobre os planetas. E aí são fases muito intensas, muito profundas, às vezes de um conhecimento muito intenso, só que aí isso passa desapercebido, fica, é porque é inteligente, é porque... Só que com o passar do tempo, isso vai interferindo no social. E aí aparece o prejuízo. Então, esse costuma ser, é claro que aqui eu tô dando um exemplo, sim, né? E às vezes algumas manias. Então, tem ali uma estereotipia, né? Um pular quando tá assistindo um desenho na frente da televisão. Só que passa tudo de uma forma muito sutil, né? Agora, quando a gente já tem um grau que a gente chama do moderado para cima, o nível 2, aí já são crianças que se apresentam isso muito precocemente, já têm sintomas mais claros. Então, já são coisas que chamam a atenção, como, semana passada eu atendi um pacientinho no ambulatório, que tudo que ele pegava, ele girava. Então, ele pegou um carrinho, ele não girava a roda do carrinho. Ele virou o carrinho de roda para cima e ficou girando, né? Aí, ele pegou um outro brinquedo lá, que era de abaixar, e ficou girando. Ele pegou o sapato e ficou girando. Então, isso já chama a atenção. Você já fala, nossa, tá um interesse muito focado em girar, né? Em coisas que giram, ventilador, máquina de lavar. Entendi. Como é que pode, né? Eu tenho crianças que
elas fogem no shopping para olhar a máquina de lavar. Então, assim, isso é um interesse que chama atenção. Sim, Diferente do outro que parece um pouco mais sutil. Então, esses casos mais leves, às vezes até demoram mais para chegar para o diagnóstico, porque não parecem, né? Parecem, por exemplo, uma criança sagaz, que essa daí vai ser, vou falar uma gíria, vai ser ligeira, ela vai ser comerciante, vai ser mais ou menos isso, né? Super inteligente, e às vezes são mesmo. São, né? Só que tá excessivamente focado em uma coisa que acaba não ficando tão funcional. Entendi. Aí depois tem o terceiro. Tudo que nós estamos falando aqui, gente, são só pontuações, mas como a doutora falou, tem avaliações, é um critério muito grande e também existe um prazo, né, doutor? Um tempo para fazer essa avaliação, né? Existem se eu não me engano, sessões, né, com a equipe toda para poder o médico dar essa avaliação. E o terceiro, o nível 3, né? Esses níveis de gravidade, eles vão piorando de acordo com o grau de comprometimento intelectual. Então, se essa criança tem ali um atraso intelectual mais importante, então muitas vezes são crianças mais agitadas, algumas podem ser agressivas mesmo sem perceber, por serem mais impulsivas. Não que elas fazem de uma forma proposital, né? Mas assim, ter esse tipo de comprometimento de ser mais irritada. Muitas desses quadros mais graves não falam, têm muita dificuldade na comunicação. Então, já tem um comprometimento maior, tanto da linguagem quanto da inteligência. Sim. Então, alguns não conseguem ter as atividades de vida diária básicas, então precisam de auxílio para ir ao banheiro, para tomar banho. Sim. Então, já são crianças com um comprometimento maior. E o moderado, ele fica no meio mesmo, né? Então, assim, o nível 1 é esse mais leve, o nível 2 é esse que está ali, né? E o nível 3 o mais importante. Mas lembrar que mesmo dentro desses níveis, tem como se fossem subníveis. Quer dizer, tem vários tipos de grave, tem vários tipos de moderado e tem vários tipos de leve. Nenhum vai ser igual ao outro, né, doutora? Não. E tem o que é para mais, que é o inteligente, o esperto, e tem o que é para menos também, né? Que também é bom para se observar, né? Sim. No grau leve, eu tô dizendo. Sim, e tem o que é para mais na agitação. Então, eles têm, às vezes, como comorbidade associada uma hiperatividade. Então, são crianças muito agitadas. Isso também pode confundir o diagnóstico. Eu ia falar hiperatividade, né? É uma coisa que eu acho que deve confundir a mente, né? Muito. Não só dos pais, mas eu acho que de toda a equipe, né? Toda a equipe, todo mundo que cuida. E tem os hipo, né? Aqueles que são menos ativos. Então, que são aquelas crianças, assim, mais passivas, né? Que muitas vezes são falados até pelos pais, né? Era uma criança que não me dava muito trabalho. Era uma criança tão quietinha, era uma criança tão na dela, que a gente precisava até oferecer alimento, oferecer algum estímulo. Então, tem também isso. Então, olha quantas variáveis interferindo no diagnóstico. É muita coisa. Calma aí, gente. Se seu filho... meu filho não tá comendo... Calma, não confunda. Não é porque tem uma característica que a gente tá falando aqui que pode ter alguma coisa, né, doutora? O que pega, o que eu recebo muita mensagem é exatamente isso. E por que nós estamos fazendo esse especial? Porque não pode haver achismos. Não é mesmo, doutora? Às vezes você tem seu filho, um exemplo, que ele é diagnosticado, nasceu, você sabe muito bem, com síndrome de Down. Eu tenho até uma amiga, a Agatha, quero mandar um beijo para ela, que ela sempre acompanha a gente aqui, e o Iago, o filho dela, que é um príncipe loirinho, olho azul, a coisa mais linda do mundo. E ele é síndrome de Down. E ela me falou ontem, durante uma conversa, que o filho dela também é autista. E você não percebe, porque ele é super inteligente. Muito inteligente. Então, às vezes, pode ter também no meio de uma síndrome, mas ele está agindo diferente, ele está com um comportamento diferente. Também é preciso fazer essa investigação, né? Se não faz um acompanhamento. Isso a gente chama de autismo primário ou autismo secundário. Então, o autismo primário é aquele que não tem, não vem decorrente de nenhuma outra síndrome, de nenhuma outra sequela, e tem o autismo secundário, que é esse que vem. Então, com várias síndromes, tem várias síndromes que tem o autismo associado. O Down é uma delas, mas tem neurofibromatose tipo 1 que pode ter, tem várias síndromes genéticas com vários nomes, síndromes que a criança pode ter a cabeça maior do que o normal, menor do que o normal, hiperextensibilidade das articulações. Então, junta uma série de outras coisas e a gente fala, então esse TEA, ele é secundário
a isso. Ele vem no balaio da síndrome, Sim. né? E outros não, que a gente fala, poxa, não tem histórico nenhum, não tem histórico na família, da onde que vem? Então, hoje se fala muito da origem genética. Então, esses que são considerados, né, os primários, muitas vezes eles têm um fundo genético e que a gente precisa investigar, porque pode ter outras complicações juntas também. Doutora, dentro da UTI neonatal, o trabalho, o desenvolvimento é muito precoce você olhar para uma criança numa UTI neonatal e ter qualquer diagnóstico do TEA, autismo. Isso não é, né? A partir de que idade que você começa a fazer um diagnóstico ou um estudo, vamos dizer assim? Imaginando que a gente está dentro de uma UTI neonatal que tem muitos prematuros, o prematuro ele ainda tem que ser corrigida a idade em que ele deveria ter nascido, né? Sim, então, essa criança está ali com 2 meses de vida, mas na verdade ela não nasceu ainda, se a gente considerar o tempo que deveria ter ficado na barriga da mãe. Sim. Então, isso atrasa ainda mais o diagnóstico, né, teoricamente, de tempo dessas crianças. Mas o que se tem de relato é que a partir de 6 meses já dá para se perceber alguns sinais. Fechar diagnóstico, abaixo de 1 ano também já tem vários relatos. Tem algumas pessoas que realmente já conseguiram perceber em torno de 10 meses de já dar um diagnóstico. Mas existem, né, 6 meses a gente já consegue perceber uma criança com um olhar diferente. Às vezes, essa criança muito quieta, uma criança que se incomoda pouco, às vezes, com o ambiente. Ou o contrário, uma criança extremamente irritada, que nada que você faça acalme. Bebê que não gosta muito de colo, né? Ou isso, ou que precisa de muito estímulo forte, né? Então, também, porque eles têm as questões sensoriais, tanto para mais quanto para menos, pode ter. O olhar. O olhar, então aquela coisa da triangulação do olhar quando tá mamando na mãe, então nem sempre tem essa troca de olhar, né? Que pode já estar ali presente com 4 meses, né? A gente já consegue perceber. O prematuro, então ele vai, se a gente colocar 4 meses, a gente coloca, se for de 2 meses, 6 meses. Isso. Com 6 meses de vida, ele teria o equivalente a uma criança de 4 meses, vamos imaginar assim. Entendi. Né? Entendi. Isso se nasceu 2 meses antes, né? Caso contrário, aí a gente tem que fazer as correções para cada idade, né? Entendi. Doutora, na sua experiência dentro dessa área, o que você pode relatar, assim, que a gente entende de mais preciso para o diagnóstico de TEA? Por que eu estou falando isso? Hoje, como nós falamos, o crescimento de diagnóstico é muito grande. Mas os cuidados que um neuropediatra ou um outro médico que vai acompanhar essa criança precisa ter, acredito que tenha que ser no nível de cada uma. Como a doutora falou, cada criança é diferente. Na sua experiência e acompanhamento com essas crianças, o que a doutora pode relatar de diferente de uma criança para outra, de uma família para outra, porque eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente aí vai se colocar nesse lugar. Mesmo se ainda não procurou uma ajuda e não procurou saber o que o filho tem, mas só de a doutora fala, nossa, eu identifiquei isso no meu filho. Você pode relatar algumas diferentes personalidades das crianças e até das famílias? Tá. Difícil, hein? Vamos tentar ver aqui. Acho que um pouquinho já até falei quando a gente falou desses níveis, né? Mas eu acho que antes até de falar sobre esses subtipos, realmente é dizer que tem um aumento de prevalência no mundo inteiro. Não é aqui, tá? É todo mundo. Então, porque a gente fala, é o Brasil, né? O Brasil tá com solo contaminado. Não é. Tá? No mundo inteiro aumentou. Hoje é uma prevalência de uma criança com TEA para cada 34 crianças nascidas vivas. Então, é uma incidência muito grande. Sim. E que, por isso, a gente tem a importância de conhecer. Então, eu acho que antes de falar de perfis específicos, falar quais são os critérios diagnósticos, né? Tá. Porque o primeiro critério é alteração na linguagem e na comunicação, na interação social. Então, você fala, então toda criança tem que ter atraso da linguagem? Não. Às vezes é uma alteração qualitativa da linguagem. Então, a criança até fala, mas ela fala de uma forma robotizada, como se fosse um desenho animado, como se fosse mais uma fala de solicitação, que é água, dá nenê.
Né? E não é uma fala de uma troca Que nem uma do que é onda, esperado para a idade. Porque cada idade também tem o que é esperado. Sim. Né? Eu não vou exigir isso de um bebê de 6 meses. Mas uma criança de 2 anos já consegue fazer pequenas frases, já consegue se comunicar num diálogo. Meio que uma modulação do diálogo, né? Não algo que, por exemplo, é uma pessoa que mora fora e quer aprender a língua portuguesa, por exemplo, fala da água, da café. Ah, entendi. Pode ser grave, um atraso que você fala, nossa, 3 anos ainda não fala, ou uma criança que fala, mas que fala de uma forma diferente, que a gente percebe que está um pouco diferente. Ou que só fala isso, como eu falei, para solicitar, mas não dialoga, né? Não compartilha o interesse. Você fala, olha, que legal ali, é legal. Ou não tem uma iniciativa comunicativa. Então, uma criança que só responde ao que você pergunta, mas ela não fala, hoje eu comi na escola, foi legal. Você fala, hoje você comeu na escola? Né? Então, isso é a qualidade da comunicação. Então, falar, ela fala, mas está aquém do que a gente esperava. E a mesma coisa na interação. Então, uma criança que ela não consegue interagir adequadamente com a outra, não que ela vá ficar sempre isolada, mas ela pode estar junto, mas ela não sabe como ou não vê muito interesse nesse relacionamento, né? Então, isso pode acontecer dela estar junto. Então, muitas vezes as mães falam, ele está junto, mas ele não está interagindo. Né? Ele não está trocando. É bem aquele adolescente que a gente meio que confunde, né? Pré-adolescente e adolescente, que fica no cantinho. Mas o adolescente fica no cantinho quando tá com a gente, né? Porque quando tá com o grupo deles... É uma alegria. Então, essa é a diferença. As crianças, estando com seus pares, elas deveriam, né? Curtir isso. E muitas vezes não, ela tá curtindo, tá mais sozinha, brincando com o seu próprio objeto. Então, isso é uma característica também da interação. Então, vai ficar atento tanto no relacionamento com família quanto com os amigos, né? Com os amigos. Porque nem sempre um só, né? Então, isso tem que acontecer em múltiplos ambientes. Porque se fala assim, em casa tá tudo jóia, na casa da vovó é tudo jóia, mas na escola tá ruim, o problema não deve ser da criança, é da escola, né? E vice-versa. Agora, se isso começa a acontecer em vários ambientes, notados por várias pessoas, aí sim isso começa a ganhar uma importância de vigiar, né? Sim. Então, essa é a característica básica. Se não tiver dificuldade de comunicação, de interação adequada àquela idade, né? Esse interesse, isso não tem como falar que é autismo. Tá? Aí vem outros critérios que a criança precisa ter pelo menos 2 desses 4 para que também junte, e aí sim vai falar bastante a favor do autismo, que é o hiperfoco. Então, esse interesse, como a gente já havia falado, que pode ser desde em coisas, em objetos que se movem, interesses atípicos, né, por alguma coisa. Pode ser hiperfoco, por exemplo, por um período hiperfoco nessa caneca, por outro período nesse telefone. Pode ser essa troca por tempos? Pode, só que aí a gente tem que tomar um cuidado, porque a criança tem essas fases, né? Então tá bom. É normal a criança ter uma fase que ela gosta, sei lá, de galinha pintadinha, e depois ela não quer mais saber, aí quer saber de McQueen, dos carros, aí depois quer saber de dinossauro. Geralmente, as crianças fazem essas migrações, só que o que muda na criança teia? Esse tempo de ficar no mesmo interesse e a intensidade do conhecimento, do brincar, é um envolvimento que costuma ser mais profundo, mais intenso. Tá. Então, isso que faz a diferença. Porque senão, daqui a pouco, a gente rotula todo mundo como autista, Por né? isso mesmo, não é né? assim. Então, tem que tomar cuidado com essa intensidade. É algo que prejudica a socialização dessa criança, de tanto que ela fica, às vezes, naquilo. Afixado naquilo, É uma fixação, né? A segunda característica são as estereotipias. Então, são aqueles atos, aquelas falas, aqueles movimentos repetitivos, né? Então, pode ser o chacoalhar, o bater, o pôr o dedinho no ouvido, mas também pode ser o brincar estereotipado, né? O enfileirar objetos, o organizar, o ter uma fixação com aquilo, né? Então, por exemplo, eu vou lá e eu tenho que organizar os meus gibis todos naquela ordem. Então, eu faço, aí depois eu mudo. Não, agora eu quero na ordem do número. Não, agora eu quero ir pela capa. Então, isso vai tomando o tempo da criança. Você vê que não é algo muito funcional, né? Porque é claro que a gente quer a organização da criança. Ao invés de ela ler, por exemplo, o gibi, ela tá lá organizando. Organizando.
né? Então, a estereotipia pode ser vocal também, né? Então, a criança fica repetindo muitas vezes a mesma coisa, que a gente chama de uma ecolalia, uma estereotipia vocal. Então, ela só repete frases de desenho, de situações que ela viveu, né? Que é a palilalia. Então, ela lembra de uma coisa que não está sendo falada naquele momento e fica repetindo. Sim. Então, isso tem um prejuízo porque afasta do convívio com os outros, Sim, né? sim. O interesse, assim, por manter padrões. Então, a criança que tem uma rotina muito engessada, né? Então, aquela rotina que não é para ajudar, como a do sono. Sim. É uma rotina que atrapalha. Então, eu tenho casos gravíssimos, às vezes, que só da família parar o carro no farol, a criança não aceita. Por quê? Porque para ela, tá no carro é para andar, né? E aí, ela entra numa crise porque ela não quer que pare o carro, né? Então, isso, claro que nós estamos indo para um patamar de uma gravidade um pouco maior, mas tem aqueles que realmente não gostam de sair da rotina e desorganizam por conta disso, né? Então, ele sabe que tem que fazer determinado caminho, ou ele não janta sem tomar banho, e aí ele não aceita jantar, né? Ou uma sequência rígida para colocar a roupa. Então, isso tudo acaba também causando prejuízo, porque você fala, poxa vida, hoje não dá, toma banho amanhã, não se não seguir. E aí, se você força, né? Chega ao ponto de uma criança que eu atendi ontem, a família dá meio comprimido de uma medicação à noite, a mãe esqueceu de dar um meio comprimido que era de manhã e falou, vou dar um inteiro à noite, né? O menino é mais inteligente, ele falou, não, meio comprimido é meio comprimido. Ele foi lá sozinho, cortou e tomou meio comprimido. Quer dizer, é uma adesão ali muito inflexível a uma rotina, né? Então, isso. E a quarta característica são as questões sensoriais, que pode ser sentidos para mais ou sentidos para menos. Então, criança que se incomoda com sons, às vezes, habituais do ambiente, mas que não se incomoda com dor. Criança que tem uma hipersensibilidade tátil que não permite cortar uma unha, cortar um cabelo, usar determinadas roupas, né? Mas que se joga em alguma outra atividade que teriam que outras crianças talvez não aguentariam do ponto de vista sensorial. Então, as alterações sensoriais. Então, precisa ter duas dessas 4 características associadas às questões de comunicação e interação para dizer que tem o TEA e tem que descartar outras possibilidades, né? Será que isso não é por conta de outra patologia? Né? Será que essa criança não está passando por um abuso físico, por um abuso moral? Será que ela não está num processo depressivo? Por isso que a família vem junto em todo esse diagnóstico, né? Você tem que excluir outras possibilidades diagnósticas. Sim. E aí o que eu te falei, que é pior ainda, porque pode vir outras comorbidades que ainda atrapalham mais o diagnóstico, como uma criança muito agitada, uma criança que tem um atraso intelectual, uma deficiência intelectual. Então, tudo isso começa a entrar num balaio. Então, eu acho que... Você sabe que eu acho que a pergunta está respondida? Por quê? Porque você falou exatamente diagnósticos e casos que chegam, provavelmente no hospital, no consultório, e que as famílias precisam ter, eu acho que um discernimento enorme, igual você falou, já pensou? Você precisa ter essa rotina, e você não tem isso. E nós somos assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, que você tem que fazer 1000 coisas, e aí você precisa se centralizar, né? Para poder, cada caso, tratar de uma forma, né? Agora, o que eu não respondi foi sobre a família, que você perguntou. E a família, né? Como é que fica nessa? Muitas vezes as famílias chegam se cobrando, achando que elas criaram esse autismo, elas criaram a rotina. Então, assim, é tão comum as famílias se culparem. Não, mas a criança, ela não come direito porque eu é que dei amassado. Aí eu jogo a pergunta para eles, me diz uma coisa, você viu uma comida gostosa, um pedação de batata frita ou um pedaço de uma carne, e você não tem interesse por pegar e comer aquilo? Então eu falo, não são, porque as crianças, elas burlam a gente. Pode ser uma mãe extremamente ali, uma família extremamente limitada, que está dando uma comida amassadinha, a criança vê uma coisa ali... Põe a mão. Então, a gente não gera, né? Muitas vezes a família faz a comida amassadinha porque a criança não estava aceitando a outra. Então, eles trocam, às vezes, a causa, né? Eles acham que eles são os causadores, mas, na verdade, é um efeito. E se eles não fazem aquilo, essa criança não estava comendo, né? Então, a gente tem que primeiro já desmistificar, falar,
Para com essa loucura, porque mãe adora se culpar, né? Então eu falo, não, independente disso. É porque eu deixei meu filho muito nas telas. Tudo bem, as telas têm seu comprometimento, sim, tem vários trabalhos saindo sobre o uso excessivo de telas, no cérebro em desenvolvimento, que isso não é legal. Mas muitas vezes foi o que era possível, dentro de uma pandemia e tal. Mas, quando você oferece o contato com uma pessoa, a criança vai preferir o contato com a pessoa do que brincar É verdade. do que com a tela. Então, assim, para com essa coisa de, porque ficou com a babá, porque ficou com a minha sogra, porque minha sogra ela é limitada. Vamos olhar para a criança, porque não é hora de procurar culpados, né, que nem existem, muitas vezes mesmo, para esse tipo de coisa. A gente precisa intervir nessa criança para que ela saia desse patamar para um patamar melhor. Assim, um parênteses, mesmo porque, analisando o que a doutora está falando, minha cabeça aqui fez um pensamento, se for algo que foi realmente de um pai que, por exemplo, rotulou, olha, você vai ter que jantar 8 horas da noite. Se caso isso acontecer, provavelmente na avaliação, todos os profissionais vão diagnosticar isso, né? Isso. Não, olha, não realmente foi algo que foi colocado, porque ela queria, sei lá, jantar 10 horas da noite. Tô dando um exemplo, né? Porque vai ser diagnosticado, né? Nessa avaliação toda que será feita. É questionado. Algumas coisas podem escapar, porque tudo que depende de informação pode ser omitida, pode ser mentida, né? Mas o que depende da observação dos terapeutas, é claro, é objetivo, né? Ele está vendo que a criança faz aquilo, né? Ou ele está vendo que a criança recusa fazer alguma coisa. Então, ali... Mas é claro que as informações, aos poucos, vão aparecendo. E como eu te falei, criança gosta de burlar regra. Porque eles, nessa idade, principalmente ali em torno dos 2 anos, é a fase de testar o mundo, né? Então, eles vão lá e você fala, não mexe. Mexe e ainda olha pra você, né? O meu filho de 1 ano, e vai fazer 1 ano e 3 meses... Não, Henrico, não joga. Ele olha pra mim e faz... E joga. Pronto. Celular dentro da privada, é isso aí. Então, essas coisas é que a gente vê que aí quando a criança tá muito engessada nessa rotina, a criança adora quebrar a rotina, ela quer ir lá e fazer diferente. Então, tem alguma coisa ali. Então, é bom dar uma investigada. Se realmente foi algo só de uma rotina muito... que foi muito imposta, o que hoje é bem difícil, porque as crianças hoje são danadas, ou que realmente é da criança. E aí a gente tem que começar a quebrar um pouco das rotinas que não são boas. Rotinas são boas, rotina de sono, deixa, né? Uma rotina de uma ordem para fazer a sua própria higiene, ou acordar, escovar o dentinho, tudo bem. Mas tem coisas que são muito prejudiciais, né? Para a vida da família. Doutora, dá para acender um alerta também, principalmente na desenvoltura da criança dentro da escola? Porque acho que já passou aí mais de 1 ano e meio, que a gente já se libertou praticamente da pandemia e as aulas voltaram, deu tempo de dar uma alinhada nos estudos e muitos perceberam durante esse convívio na pandemia que os filhos acima de 12 anos apresentaram alguma coisa, que até então é o que a doutora falou. Não, ele é assim, não, o meu pai era assim, meu avô era assim, então meu filho também é. Então, dentro da escola também, às vezes, há um certo atraso na escrita, no comportamento, igual a doutora falou. Dá para a gente fazer essa avaliação escolar também? Dá. O relatório escolar, inclusive, é muito importante na junção dessa avaliação. Os terapeutas costumam ir até a escola, alguns terapeutas vão ver a criança. Então, eles ficam escondidinhos ali, ver como é que é o funcionamento, como que essa criança interage com as outras crianças, ou pelo menos entra em contato com a coordenação, através de uma ligação, de relatórios, e troca informações sobre esse convívio. Mas o que um professor poderia notar é, por exemplo, o interesse excessivo só em letras e números. Então, aquela criança que fica muito naquilo, também não é legal, porque ela tem que ficar um tempo naquilo, mas tem que ter um tempo de brincar, né? Crianças que se incomodam com alguns estímulos do ambiente. Então, o barulho, a criança gritou, já se incomoda, né? Ou algum outro tipo de estímulo visual, alguma coisa. Criança que às vezes não gosta de ser tocada e o amigo toca e bate, né? Então, às vezes, uma violência, ela vem do incômodo dessa criança, né? Ela não bate porque ela quer, quase como se fosse uma reação inesperada, né? Então, isso, né? A criança que não socializa, que não engaja com as outras crianças, né? Com esse isolamento,
o atraso de fala, o atraso no aprendizado, tudo isso tem que levantar a bandeira nas escolas, né? A gente até entrevistou a Giane aqui, a doutora conhece, né, do Instituto Capacitar, e ela falou que recebe mesmo muitos alunos que têm certa dificuldade, por exemplo, de aprendizado em português, tá tudo bem. Aí chega a dificuldade em matemática. E aí começa a fazer um estudo, ou vice-versa. Aí começa a fazer o estudo e entende, opa, tem um pontinho de interrogação aí. Chama os pais e fala, olha, você nunca percebeu? Não, meu filho não. Imagina, nunca percebi. Não, ele tem sim. E a gente vai fazer essa avaliação. E quando chega a avaliação, eles tomam um certo choque, né? E desde bebê ou mais novo, que nem a doutora falou, não foi diagnosticado. Não foi percebido. Não foi percebido. Mas eu acredito que nem 100% isso o pediatra vai saber. Precisa do respaldo dos pais para falar o que está acontecendo, né? Com certeza. Às vezes na consulta do pediatra, a criança chora, ou a criança fica ali, sei lá, entretida com alguma leitura. O pediatra não vai perceber isso tudo, né? E muitas vezes os pais não trazem também essa demanda, né? Essa queixa. Porque para eles está tudo bem, né? Parece que para alguns realmente está tudo bem. E aí vai aparecer lá na frente. Hoje esse diagnóstico, ele está sendo muito mais acurado, né? Então, hoje a gente vê em adolescentes que você fala, meu Deus, passaram 12, 15 anos e só fez o diagnóstico agora. E em adultos. Muitos pais ou muitos parentes, irmãos de pacientes hoje diagnosticados com TEA, eles estão se observando e falando, poxa, eu também tenho, né? E indo em busca desse diagnóstico. Mas já estão ali com a vida, ganha, fazendo tudo. Mas ajuda a compreender um pouco de alguns aspectos da trajetória que para eles aquilo não foi legal, eles se percebiam diferentes. Então, aquilo é libertador na visão de muitos deles. Eles se perdoam de algumas coisas, né? Eu lembro de uma mãe que ela fala que ela não gosta de tumulto. Ela não gosta de... Por exemplo, ela vai à academia só no horário mais tranquilo. Ela não gosta quando o professor bota 2 pessoas para fazer exercício. Ou ela não gosta de festa. Então, isso era uma coisa que ela se achava estranha. Porque todo mundo vai, por que eu não gosto? Por que eu não me sinto bem? Então, isso relaxa, né? Então, tem muitos diagnósticos que são feitos tardiamente e que não tem uma terapia, uma abordagem ali que você vá... Porque a pessoa já está bem, ela já está incluída, mas é libertador nesse sentido de dar esse respaldo para essa existência, né? Para esse primeiro período da vida. Doutora, a gente está quase chegando no final do programa, mas eu queria que a doutora falasse a respeito das medicações. Porque muitas pessoas se misturam, até eu mesmo quero saber, né? A respeito de quais são os tipos de medicações, em que momento que é diagnosticado e é preciso tomar, né, a medicação, ou se existe alguma outra síndrome ou transtorno que acompanha o TEA, que é necessária a medicação. Exatamente. Não tem um tratamento para o TEA. Tratamento medicamentoso para o TEA não tem. Curativo, não tem. Não tem genético, não tem. O que tem é a melhora dos sintomas e muitas vezes melhora tanto, ou a criança tinha um quadro mais sutil, mais leve, ou ela é abordada numa época muito boa, ali onde ela consegue dar uma resposta muito legal, e essa criança ela fica com sinais mínimos a ponto de que tem relatos na literatura de que casos leves, com a inteligência preservada e a linguagem também preservada, podem até sair do espectro. Né? Então, essa criança ela pode no futuro falar, não, hoje ela não encaixa mais em todos os sinais, então hoje ela tem, sei lá, uma ansiedade, uma agitação. Então, esse é o tratamento, é fazer as intervenções adequadas e que vai variar de criança para criança. Mas o tripé básico é psicoterapia, geralmente comportamental, a terapia fonoaudiológica e a terapia ocupacional. Certo. Tem outras terapias que podem ser agregadas, psicomotricidade, musicoterapia, mas esses 3 são o coração do tratamento, que certo. Tem que ser feito em algum momento. Agora, a medicação, ela entra para tratar as comorbidades, as complicações desse quadro. Então, eu posso ter uma criança TEA que ela é hiperativa, ou que ela é desatenta, e isso está fazendo com que ela não renda tanto nas terapias ou na escola. Então, a gente vai entrar com os remédios para foco atencional, para controle da agitação, os psicoestimulantes.
Se a gente tem uma criança agressiva, impulsiva não que ela agrida os outros, mas que ela foge, ela solta da mão da mãe, tá. né? Sim, sim. Então, ela tem atos impulsivos que até podem colocar a vida dela em risco. Então, nesses casos, com a agitação, estereotipias que a criança se machuca, onde ela pode ter lesões graves, então bater aqui, onde pode lesar. Porque geralmente eles não sentem dor, né? Alguns têm uma dor, né? O limiar de dor é mais alto, então eles ficam... Eu já tive caso de um paciente que a mãe falou que ficou com o dedo quebrado 3 dias até perceberem que estava ali inchado, porque de tanta, né, sensibilidade reduzida à dor. Então, são crianças que podem se machucar muito, né? Bater nos olhinhos. Eu me recordo de um caso que a criança batia tanto e a gente usou tantas terapias, mas foram ineficazes, ele descolou a retina. Ele ficou cego de um olho, de tanto bater no olhinho. Então, assim, isso tem que ser tratado, né? Estereotipias ou essas agressividades. Então, aí a gente acaba usando os neurolépticos, né? Que são remédios que tratam essa questão do impulso, essa questão do esperar, né? Da baixa tolerância às frustrações, de entrar em crise, de puxar o seu próprio cabelo, de ir para cima das pessoas. Então, a gente usa nesses casos. Às vezes são crianças epiléticas. E aí você tem que usar os anticonvulsivantes também, né? Então, aí são outros medicamentos. Em alguns casos, os mais leves, né? As crianças desenvolvem transtornos depressivos ou ansiosos. Principalmente quando elas começam a se perceber diferente dos outros na escola, nos hábitos, percebem que os outros estão marginalizando. Então, eles entram num processo ali ansioso-depressivo. Inclusive, tem relatado um alto índice de suicídio nessa categoria de crianças que têm inteligência preservada, mas por sentir que socialmente eles não estão bem, então eles podem até tentar contra a própria vida. Então, nesse caso, a gente também tem que entrar com os tratamentos de antidepressivos para ansiedade ou depressão. E distúrbios do sono, né? Muitos chegam para nós pequenininhos que não dormem, que acordam 15 vezes à noite. Então, você vai tratar com algum remédio para ajudar no sono. Então, a gente trata não o TEA, mas o que vem acompanhando esse TEA e que está atrapalhando o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente nas terapias e na vida. Nossa, é muita coisa, né, doutora? É muita coisa. Mas é uma paixão. Então, realmente é uma paixão. E a gente sabe que tudo isso que a doutora falou, por isso que eu perguntei lá atrás, como são os diferentes casos. Tá aí os diferentes casos, né? Diferentes famílias, como que você vai olhar o seu filho, como você vai olhar a sua filha, como você vai se olhar. Porque muitas vezes você vai levar seu filho para ter um diagnóstico e quando você vai ver, você vai ter o mesmo diagnóstico. Não é mesmo, doutora? Pode acontecer isso, pode, né? Muito é genética, comum. Né? Bom, doutora, antes de a gente terminar o programa, eu queria que o Ed colocasse aí para mim, por favor, Ed, o @ de uma mamãe que eu falei para você, que é a Kissila. Ela é lá de Minas Gerais. Ela é a mãe da Alice, que é uma fofa Alice. Depois eu vou mostrar. E vou pôr um vídeo da Alice aqui, vou pedir pro Ed, e ela me autorizou. O @ dela tá aí do Instagram. Ela é uma mamãe que lógico, ela vive para essa filha. E o amor que ela tem, o grau dela é um pouco maior. Ela tem outras também complicaçõezinhas que ela me explicou. Mas você vê a paciência que ela tem. Eu nem digo que é paciência, eu acho que é sabedoria que ela tem. E ela ensina a menininha a pegar os animais. Eu acho que eu vou colocar até esse vídeo. Então, ela fala assim, Alice, cadê o macaco? Aí ela apontou para a vaquinha. Aí ela fez, ela foi no macaco. Alice, cadê a vaquinha? Ela apontou para onde? Aí a mamãe falou, mu, ela foi na vaquinha. É incrível, eu sei que tem os trabalhos das profissionais, mas ela pega, né, esse aprendizado, passa para a menina, ela coloca no dia a dia, lá no Instagram dela, ela é um amor de pessoa, conversei muito com ela, e ela mostra as crises fortes que a menina tem, que realmente tem que ter muita sabedoria para lidar com isso, ela não escuta também, ela usa um aparelhinho aqui, né, que é grudadinho aqui na cabeça, e eu não sei se é 100% a audição dela ou se é alguma porcentagem, né? Mas ela precisa do aparelhinho.
E ela, com toda a calma, fala, vamos colocar o aparelhinho? Ela não quer. Aí ela vai no diálogo, aí ela coloca. Ela respeita quando a menina não quer colocar. Então, assim, e isso me fez, outro dia eu chorei de ver uma cena dela dentro do carro. Eu comecei a chorar, sabe? Depois ela pegou a menina, colocou no colo, beijou, abraçou, e a menininha beijou, abraçou ela. Ai, meu Deus, então aquilo mexeu demais comigo mesmo. E eu espero que todas as mamães, papais que passem com a doutora tenha essa mesma atitude que eu acredito que tem, né? Porque a orientação deve ser muito maravilhosa com a doutora, com toda essa experiência. E tudo que a gente está trazendo nessa série é para que isso seja abraçado para quem não tenha esse problema. Para quem possa entender, olhar uma situação em volta e não julgar. Porque tem muito julgamento, né, doutora? Demais. E para isso que a gente está mostrando tudo isso. No próximo programa nós vamos trazer as mães aqui. Eu espero que a gente consiga trazer aí alguma filha, um filho que possa acompanhar o programa também com a gente. Legal. E vai ser importante a gente mostrar tudo. A gente não consegue, claro, mostrar 100% tudo, mas o que a gente tem a possibilidade de mostrar, doutora. Eu estou muito feliz que você veio aqui Eu que agradeço. E esclareceu muitas coisas hoje, eu tenho certeza. É um assunto muito vasto, precisa de muitos podcasts, né? Mas estou à disposição. Depois você faz uma cariação, eu com as mães ali, vamos conversar. Vamos! Quem sabe a gente pensa num momento assim, né? Para poder tirar algumas dúvidas, né? Porque acho que quando vem até de quem tem, né? Uma criança e que tem tantas dúvidas, que nem sempre todas as dúvidas conseguem ser tiradas, né, na consulta, a gente pode fazer sim, marcar um bate-papo aí, mas deixa essas mães falarem primeiro. Doutora, muito obrigada. Muito obrigada. Queria que você deixasse um recado para todos os pais, todas as mães, principalmente que estão por vir a receber algum diagnóstico ou que precisem procurar uma ajuda, que eu acho que isso é muito importante. Acho que o recado principal é que qualquer atraso, qualquer dificuldade, qualquer característica um pouco diferente que vocês perceberem nos filhos de vocês, observem, conversem com algum profissional que vocês tenham confiança, como no caso o pediatra, ou procurem uma ajuda o quanto antes, porque a importância do diagnóstico precoce, ela é assim crucial para o desenvolvimento da criança. Qualquer que seja o transtorno do neurodesenvolvimento. Pode ser uma questão de aprendizagem, pode ser uma questão motora, pode ser uma questão comportamental, mas a gente precisa buscar isso antes, o quanto antes. Então, vencer ali o nosso medo, porque a criança não vai deixar de ser a criança que vocês têm em casa, né? Que a gente tem em casa. A gente só vai ter um ponto de partida. É isso que eu sempre falo para os pais. Quando eu dou o diagnóstico, eu falo, ninguém aqui está dando nenhuma sentença irrevogável, né? Nada. A gente está dando um ponto de partida, porque quando a gente sabe o que é, a gente sabe o que tem que fazer. Quando a gente não sabe, fica igual uma barata tonta, né? Então, vamos encarar. E se não tiver nada, aleluia, né? Então, levei, achei que fosse, não tem nada. Excelente, né? E que vocês fiquem convencidos mesmo de que também não tem nada. E partir para o tratamento, porque os filhos são nosso tesouro, né? Mas que eles não são, como diria, né, Khalil Gibran, eles não são nossos, né? Eles estão ali para que a gente conduza, para que a gente encaminhe. Então, a gente tem essa responsabilidade de fazer o melhor por eles, para que em algum momento da vida eles possam caminhar, e esse atraso pode ser muito importante. Então, vençam aí o medo, o orgulho, né? E vão atrás de algum posicionamento para que essa criança tenha o melhor futuro possível, né? O nosso futurinho aí do planeta. É isso aí, são nossos tesouros, né, doutora? Muito obrigada, que a doutora continue fazendo esse trabalho lindo. Obrigada. Lá na UTI, agora Hospital da Mulher, né? Isso. São Bernardo do Campo. E também lá na Santa Casa. Isso, Santa né? Casa que você de São atende Paulo. Todo mês? Toda semana. Que toda bom. semana, toda quinta-feira com as crianças com transtornos de neurodesenvolvimento. Tá bom, doutora, muito obrigada. Quero agradecer e quero agradecer também a você que participou do nosso programa, principalmente no nosso chat, e que com certeza nós não conseguimos tirar todas as suas dúvidas, mas o @ da doutora está aqui. Se precisar, procurem, tirem suas dúvidas, marquem suas consultas, que eu acho que é importante dar o primeiro passo, como a doutora falou. É mais importante saber o que tem para poder saber para onde vai você e o seu tesouro, tá? Fiquem com Deus. Obrigada.
até a semana que vem, que é a continuação da nossa série TEA. Um beijo. Tchau. Tchau.